sou a Raquel Carneiro, eu sou fundadora e CEO da Ideal Social e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu sempre vou trazer para vocês temas e convidados do universo das iniciativas sociais, nas empresas, nas organizações e na sociedade de uma forma em geral. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu estava super ansiosa querendo trazer, que eu conheci pessoalmente no Festival ABCR de 2024. Gostei muito de ter assistido uma palestra e falei assim, preciso levar, porque eu quero ouvir essa história mais de perto, que é a Bia Diniz. Obrigada por você estar Obrigada. aqui. Fico Um movimento feliz. lindo que você está proporcionando, eu acho, para todo mundo, que é o Cruzando Histórias. Mas eu queria que você contasse a sua história antes dessa. Eu falo que tem a história da Bia, né? Mas a história da Bia se cruza demais com a Cruzando Histórias. Eu, inclusive, sempre falo, eu sou mãe do Rafa e da Cruzando Histórias. Sem dúvida. Porque veio muito nesse lugar de maternidade para mim também, né? Acho que eu tinha a intenção ali de ter um segundo filho e, de repente, estava construindo uma ONG. Olha aí o Então, filho, você eu só não falo, é uma especificou filha. qual, Eu né? falei, é uma filha e dá trabalho igual filha, né? Então, Exato. cara, olha, é Mas você não o... vem do terceiro setor, você teve Não, uma passagem pelo segundo setor corporativo. eu participei, ó. Eu trabalhei 15 anos no serviço público. Então, eu sou Uau! cria do serviço público, com muitas cicatrizes, né? Eu falo que tem muitos traumas aqui para serem curados na terapia, né? Porque o serviço público não é fácil, mas eu venho do serviço público, porém, o terceiro setor sempre teve um espaço muito especial na minha vida através do voluntariado, assim. Eu sou Que legal. voluntária desde criancinha e acho que essa é uma herança também da minha família, porque sempre foram muito engajados, assim, em causas sociais e acabou que eu cresci nesse meio. Então, eu tinha para mim o terceiro setor ali na vida, nesse lugar de voluntariar e sempre gostar muito do voluntariado. Qual que é a sua área de Então, formação? eu sou formada em administração com ênfase em RH. Trabalhava com RH nos últimos anos, antes de Começo começar a a ver uma Cruzando justificativa que eu Histórias. não vou É, antecipar. O é, RHI faz é. muito Faz sentido. muito sentido. E fui fazer RH, assim, nessa ideia, né, de quero cuidar de pessoas e tal. Acho que essa é a frase, é o clichê de todo estudante de RH, né? Quero Sim. cuidar das pessoas e tal. E fui fazer. Fiz uma outra faculdade de fisioterapia antes. Mas eu tive que Uau! escolher muito nova, né? Eu entrei muito nova na faculdade, eu tive que escolher com 15 anos, eu era muito antecipada na escola. E aí eu tive que escolher muito cedo, acabei indo na onda de um primo meu que eu admiro muito, fui fazer fisioterapia, fiz 3 anos. Quando eu tava no final do terceiro ano, eu falei, acho que eu quero fazer Não é isso. administração, tava ficando muito caro pra eu pagar, eu já pagava a faculdade. E aí eu fui fazer administração com ênfase em RH. E aí migrei da prefeitura da minha cidade, né? Eu sou de Cotia para São Paulo, numa autarquia federal. Trabalhei no Conselho de Química por 10 anos. E lá na área de RH já, né? Já dentro da minha área. Então, eu fiquei 10 anos nessa empresa, dentro da área de RH. Mas um RH generalista, né? Uma empresa bastante hierárquica, uma empresa pública, Pública, sim, imagino. onde não tinha muitas possibilidades de desenvolvimento. E aquilo, eu jovem, né? E sei lá, eu acho que eu sempre fui muito sonhadora, assim, eu sempre fui uma pessoa de sonhos, assim, de ambições pessoais, no sentido de eu quero fazer mais pelo mundo, sabe? Eu quero ser mais Que pro mundo e bom! Olha tal. só, isso é E o serviço ótimo. público não é um lugar muito, não é um terreno muito fértil, né, para esse tipo de pessoa. E eu sofri bastante. Então eu achava que eu ia ficar pouco tempo lá, acabei que, né, fiquei 10 anos, mas foi importante para mim, até Sem dúvida. porque ontem mesmo eu estava comentando isso com algumas pessoas do meu time, que eu comecei a cruzando histórias enquanto eu estava nesse emprego. Então, foi um lugar onde as pessoas, muitas das pessoas que estavam ali, colegas, amigos que eu tinha, me incentivaram, me apoiaram, né? No início foram as pessoas que compraram a minha ideia. Onde Então, você foi, encontrou uma certa força, talvez, foi ali, né, para importante, seguir. foi. Mas veio muito dessa insatisfação, né, profissional. A Cruzando veio dessa insatisfação profissional, porque eu não conseguia aquele sonho, né, de cuidar das pessoas e tal, mas não era exatamente aquilo. O RH não é exatamente isso, né? O RH é um lugar muito desvalorizado dentro das empresas, porque é muito cobrado, né, muito culpado por tudo que não dá certo e Um olhar, tal. às vezes, muito mais para performance também do que para as Sim, pessoas, sim. apesar de ser RH. Apesar de ser RH. E também é uma sobrecarga, né? Acho que é um setor muito sobrecarregado, principalmente aqueles mais tradicionais, que era o caso de Sim. onde eu trabalhava, onde a gente tinha que fazer de um tudo, com poucas pessoas, sem recurso. Então, aquilo foi me desmotivando.
até que eu resolvi ir atrás do meu grande sonho, que era ser mãe. Esse sempre foi o meu grande sonho. E aí, em 2014, me tornei mãe do Rafa. E o Rafa hoje, né, tem 10 anos. Nossos filhos têm a mesma Nossos filhos idade. estamos na mesma Na fase da mesma maternidade, fase, é. exatamente. E aí eu fui atrás desse sonho, só que aí a licença maternidade, acho que foi um grande... Acho que foi um período muito desconfortável pra mim, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo sem trabalhar, né? Eu trabalhava desde os entendo. 14, mal tirei férias nesse período de 14 até 27 anos, e de repente eu me vi ali com um bebê pequeno, morando em Cotia, que é bastante, né, isolado da realidade, assim, lá eu falo que cada um vive sua vida dentro da sua casa, Aham. um bebê pequeno, sem trabalhar, e foi ali que eu falei, nossa, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, né, porque como que eu vou crescer querendo ser exemplo, querendo que meu filho seja quem ele quiser, se eu tenho 27 anos e não me permito ir atrás do que eu acredito, né? Porque eu acho que tem muito isso. O funcionário público, ele é muito desvalorizado, né? Porque o Bastante. funcionário público, ele é acomodado, ele não quer saber de nada, só quer saber de se aposentar e tal. E eu sentia isso mesmo. Só que eu não era aquilo não me definia, né? E eu falava, meu, como que eu vou ficar num lugar que eu não gosto, que eu já não me sinto bem, que eu não me desenvolvo por mais 40 anos, pelo menos, né? Porque eu tinha 27. Então, assim, não dá pra pensar em aposentadoria com 20 Agora, anos. não, lógico. E as pessoas à minha volta todas, não, você tirou a sorte grande, concursada, né? Tem os seus benefícios, estabilidade, segurança, né? O mercado não gosta de funcionário público, né? O mercado de trabalho não gosta, enfim. Então, eu tinha todas Quantos essas mitos, questões. né? Muitos. Mas que te deixam insegura. Deixam muito, Muito lógico. insegura. Então, assim, Ainda pô... mais de fazer uma mudança de carreira, assim, né? então lá eu tava assim, né, apesar de desmotivada, eu performava bem, eu tinha meus amigos, né, eu tinha, enfim, já era ali a gente vai criando vínculo com as pessoas, Com né, certeza. da organização, então eu tinha isso, eu tinha minha rede de apoio lá, era um lugar confortável pra mim, mas tinha esse desconforto de motivação, de, pô, não é isso que eu quero ser mais, eu quero fazer mais. E aí eu comecei, quando eu voltei da licença maternidade, eu falei, meu, eu vou me dedicar mais ao voluntariado, eu vou procurar a porta de saída de algum jeito, voltei a estudar, fui fazer uma pós-graduação, e comecei a voluntariar de forma mais intensa. Apesar, né, de estar com um bebê pequeno e tal, eu falei, E meu, pra que foi um causas caminho. você Meu, foi de um voluntariava? tudo, assim, foi muito louco, porque eu É curioso comecei, ver eu agora entrei isso. eu acho que foi na Tados na época, né? Sim. E aí eu comecei a procurar vagas de voluntariado que eu pudesse apoiar. Então eu fui fazer campanha para morador de rua, fui ajudar num Uau! centro espírita que fazia acolhimento de pessoas com Claro, assistência assistência social. social, e em especial com usuários. Aí eu fui fazer isso, fui conhecer um pouco desse universo, fui para crianças, fui para um asilo. Então eu fui fazendo de tudo Bem um pouco, assim, diversificada tipo, e tentando me entendendo. entender também, eu acho, Muito né? Até legal. porque eu tava numa fase diferente da vida que era ser mãe. Então eu fui buscar através do voluntariado, estudando, e foi ali que eu comecei a entender que o terceiro setor era uma possibilidade de carreira. Eu nunca tinha olhado dessa forma. É muito curioso, Muito assim. Apesar curioso de ter mesmo. voluntariado muitas vezes, eu nunca tinha considerado. E aí, no meio dessa busca, eu tava também lendo livros diferentes, assistindo filmes diferentes, tentando me interessar por outras coisas que não eram aquelas que eu já estava acostumado. Eu assisti um filme na Netflix que chamava Uma Lição de Vida. Na Uhum. época, eu acho que a tradução era O Aluno, mas hoje tá como Uma Lição de Vida. E é um filme que se passa no Quênia. É um ancião que não sabia ler, e aí ele se matricula numa escola de educação infantil, numa comunidade em Nairobi. E aí, enfim, o filme super bonito, emocionante, tal, mostra uma África muito dançante, também alegre, apesar de todas as dificuldades. E eu assisti esse filme picadinho, né? Vários dias pra assistir, porque bebê pequeno, né? A TV é Você assiste um concorrida. pouquinho, para, volta. Exato. E isso era 2016. O Rafa já tava ali com seus quase 2 aninhos, né? E eu nessa busca e tal. E aí eu assisti esse filme e no último dia, era um sábado de manhã, faltavam uns 10 minutos, eu botei esse filme pra rodar, né, terminar o filme, e fui pra um grupo de corrida que eu fazia parte, que era um grupo de corrida só de mulheres, lá na minha cidade, lá em Cotia. E aí eu fui pro grupo com o filme na cabeça, porque eu tinha acabado de assistir. E aí chegou uma menina nova no grupo. Eu sempre conto essa história, né? Pra quem tá me acostumado a me escutar aí, fala, puta, de novo essa história. Mas eu acho que não tem como contar a minha história sem falar da maternidade, sem falar desse encontro nesse dia, porque eu fui com o filme na cabeça e veio uma menina nova no grupo. Posso correr com você? Eu falei, ai, meu, eu corro mal, né? Tô começando e tal. Ah, eu também tô começando, né? Deixa eu correr com você. E correu comigo, óbvio, sem conversar, né? Porque a gente, né, ou corre ou Ou conversa. conversa. E aí, na hora do alongamento, me simpatizei ali com ela na hora de ir embora. E eu falei, qual que é o seu nome, né?
E ela falou, Mariana, eu falei, você tem Facebook? Ah, tenho, Mariana Fischer. Eu falei, legal, prazer, Mariana, até próximo sábado, tchau, tchau. Entrei no carro, ela foi a pé. Aí eu coloquei no Facebook Mariana Fischer e na hora que eu pus, apareceu Mariana Fischer, Quênia. Aí Uau! aquilo pra mim... Sincronicidades ali te dando sinais. aquilo pra mim já foi um sinal, porque eu tava muito no movimento de como as pessoas não acreditavam muito na minha transição de carreira, né? Me desmotivavam muito. Eu falava muito com Deus na época. Eu falava, Deus, me mostra um caminho, me dá uma luz e tal. E Deus, Eu quero, e Deus, mas como eu quero, faço? mas eu não sei pra onde ir e tal. E aí, na hora que eu vi Mariana Fischer Quênia, eu falei, não é possível. Eu acabei de assistir um filme sobre o Quênia, eu não sabia nem de que lado da África ficava o Quênia. E como de assim repente... a menina, né? Aí mandei uma mensagem pra ela, tudo bem, te conheceu na corrida e tal. Me fala uma coisa, por que Quênia, se você tá aqui em Cotia, né? E aí ela demorou horas pra responder e ela falou, eu acabei de voltar do Quênia, eu fui pra lá fazer voluntariado, me apaixonei por Nairobi, Olha, lá que na legal. comunidade onde eu tava, Cabiria, né? E eu comecei uma escolinha. Eu comecei a ensinar inglês para umas crianças, 20 crianças, tal. Fiquei lá, era para eu ficar um mês, fiquei 8. E abri o Rai África, né? Lá é uma ONG. E voltei para o Brasil para poder captar recurso. Tô fazendo um brechó na garagem dos meus pais para ter dinheiro para mandar para lá, para sustentar esse trabalho social lá. E aquilo para mim foi, puta. Super empreendedora social. Aí eu falei, puta, é isso, cara. Deus ouviu e botou essa menina na minha vida. Vai me ajudar a entender que E aí eu caminhos falei, são esses. e eu tinha acabado de vender brigadeiro para uma campanha com morador de rua. E aí eu falei pra ela, vamos vender brigadeiro? Eu falei, o que você precisa? Ela falou, dinheiro. Eu falei, puta, dinheiro eu não tenho, mas vamos vender brigadeiro? Aí ela, ai, que legal, você vende brigadeiro. Eu falei, não, calma, diminui a expectativa. Eu vendi brigadeiro numa campanha que deu certo. Vamos vender brigadeiro pro Rai, vamos contar a sua história e tal. Ah, vem pra minha casa. E aí eu fui pra casa dela, ela contou toda a história dela, né, de como que tava acontecendo as coisas lá e tal. E a gente fez uma conta lá, precisava vender 200 brigadeiros pra gente pagar o aluguel que ela tava... Que era a conta principal que ela tinha que pagar lá no Quênia. Ah, vamos vender 200 brigadeiros. E ela, quem que vai comprar? Eu falei, vamos contar a sua história. Sua história é muito boa. Vamos Ou contar do seja, trabalho na lá, veia das você já crianças. tinha as histórias. Aí eu falei, vamos contar as histórias das crianças, de como que se dá o Rai lá. Essa história que você me contou, vamos contar. E as pessoas vão comprar pra ajudar o projeto. Não só pelo brigadeiro em si, né? Sim. Ah, beleza. Eu falei, o máximo que vai acontecer é a gente ter que comer o brigadeiro, doar o brigadeiro, mas, né, vamos fazer. E aí, assim, resumo, né? Em 3 meses, a gente vendeu 15 mil brigadeiros. Meu Deus, Bia, 15 mil. E eu conto sempre essa história que não necessariamente Contando a história. tem conexão com a Cruzando Histórias, né? Porque as pessoas querem saber a história da Cruzando, mas não tem como falar da Cruzando Histórias se eu não contar do meu filho, que foi o grande impulsionador. Trouxe uma inquietação sobre o futuro Foi e o que muito, você queria, tipo, né? mãe, né? Tipo, água na bunda, vamos se mexer porque você é meu exemplo, né? Foi muito isso que eu pensei. E a Mariana ter aparecido na minha vida, assim. Hoje, a Mari, uma das minhas melhores amigas, foi minha vice-presidente na Cruzando até pouco tempo, inclusive. Eu sou conselheira no Rai até hoje, eu atuo como voluntária, né, lá. Mas ter tido essa ideia do brigadeiro e ter feito uma campanha de tanto sucesso, porque a gente foi de uma ideia de 200 brigadeiros para 15 mil brigadeiros vendidos uma em escala 3 muito meses. E através do Brigadeiro do Amor, muita gente ficou conhecendo o Rai África. A gente aumentou as doações para o bazar, né? Que a gente fazia, que a Mari fazia ali na garagem dos pais dela. Muita gente se tornou padrinho das crianças. Então, o Rai cresceu muito através do Brigadeiro do Amor. Vocês criaram várias estratégias de Sim, captação sem nem saber. O Rai ficou muito conhecido. Ninguém conhecia o Rai em Cotia, que era a nossa cidade. E, de repente, todo lugar tava lá o Rai África, Brigadeiro do Amor, as pessoas conhecendo, encomendando o brigadeiro com a gente e tal. Sensacional. E aí eu acho que isso foi um chacoalhão na minha carreira, na minha vida. Porque eu entendi que não era só voluntariar lá na ponta, né? Ah, vou lá ajudar a distribuir sopa no centro da cidade, ou vou lá ajudar a servir o almoço dos velhinhos no asilo, que tem todo o seu valor, obviamente, mas eu me vi numa posição de estratégia, assim, sabe? De, putz, eu posso, contribuir de repente, com o futuro dessa organização. Trabalhar mais com marketing, com captação, as minhas ideias são boas, eu consigo viabilizar elas, eu consigo trazer, né, recursos para a organização através disso. Então, foi um chacoalhão, porque eu era só analista de RH do Conselho de Química. E meu chefe da época fazia questão de ficar falando, você é só analista, você é só analista. E eu me via ali, pô, não sou só analista. Eu
posso ser várias coisas. Eu tenho uma grande capacidade mobilizadora. Então eu falei, mínimo. isso é muito. E eu me apaixonei pelo Rai, vamos fazer isso virar dinheiro, e a gente pode trabalhar, a gente pode crescer e tal. E o Rai, ele foi minha primeira grande escola, assim, diria, no terceiro setor, né? Apesar de ter passado por outras ONGs como voluntária, o Rai foi um lugar... Porque era só a Mariana, né? A mãe dela que ajudava ali no bazar e tal. Mas era pequeno, então era muito embrionário. Hoje o Rai, né, tem 10 anos já, enfim, a gente hoje já tem mais de 70 crianças lá. E te dava uma noção do todo ali também, né? Mas, de tudo que acontece mas foi dentro de uma muito organização. especial pra mim. É muito especial. O Rai é muito especial. A Mari, inclusive, tá lá no Quênia agora. A gente conseguiu o nosso espaço próprio, tá construindo a escola e vai inaugurar agora em novembro de 2024 a escola própria do Rai África, onde a gente vai ter mais de 200 crianças. E eu participei ali, né, tipo, do primeiro ano do Rai, assim, Então, pra mim é muito emocionante. Então, foi uma escola... Quanto tempo atrás, Bia, isso? Isso foi em 2016, então, tipo, faz 8 anos. 8 anos. 8 anos, basicamente, que tudo isso aconteceu na minha vida. E foi nisso que eu falei, pô, faz sentido, de repente, minha carreira migrar do RH pro terceiro setor, como que eu faço isso? Eu comecei a me interessar por comunicação e tal. Então, essa é a história da Bia, que é uma menina que sempre teve muitos sonhos, eu sempre amei trabalhar, eu acho que isso é uma marca na minha vida, eu tenho aceitado isso, porque eu sempre fui uma criança que gostava de brincar de trabalhar. Os meus pais, na minha infância, eram empreendedores. O meu pai ainda é empreendedor. Então, acho que eu tive muito essa inspiração em casa. Né? Minha mãe tinha uma escola, era uma escola familiar com as minhas tias e tal. Então, a gente vivia ali naquela rotina de secretaria, de ajudar os professores. E eu sempre fui aquela criança antenada que queria ajudar todo mundo. Então, a minha brincadeira favorita sempre foi trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14, numa loja do Boticário. E dali pra frente, eu sempre trabalhei. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu acho que o trabalho me define muito. Né? Eu sou uma pessoa, óbvio, tenho outros interesses. Gosto de viajar, gosto de curtir um samba, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com meu filho. Mas eu acho que o trabalho é uma grande marca minha, assim. Eu sempre curti muito Eu te trabalhar. entendo, eu sou assim também. Traz tem um gente significado. que gosta, né? Tipo, quando gosta. Eu chego cansada, mas eu chego feliz. Eu falo, até eu tava comentando, né, que eu tô com uma super dor de dente. Acho que eu nunca passei por uma dor assim, de dente, nunca tive. E ontem eu trabalhei até às 10 da noite, eu falo, não tem glamour nisso, né? Não gosto de glamorizar esforço. Não é romantizar. Não gosto de romantizar, não gosto, mas... Quando você gosta e acredita numa coisa, você não mede esforços mesmo, né? Sim, é isso. E eu me vejo muito nesse lugar, assim, puta, eu gosto muito de trabalhar. Tive uma experiência recente que eu fui fazer meu primeiro intercâmbio no ano passado, né? Com 36 anos, mãe e tal, fui viver meu primeiro intercâmbio. E tive uma experiência na Europa, fiquei em Londres, né? Onde eu senti que as pessoas levam o trabalho através de uma outra perspectiva. Totalmente eu acho que tem diferente. muita vida envolvida. E aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem muito o trabalho em primeiro lugar. Então, eu acho que eu volto aí no último ano, eu acho que eu tô muito mais equilibrada, buscando outras coisas que eu gosto também, né? Priorizando a Bia, entendendo quem é a Bia. Porque esses 7 anos empreendendo... E aí eu tô pulando, né? Cortei a história de como eu comecei a cruzando. Não se preocupa que já a gente volta. Mas esses 7 anos empreendendo a Cruzando Histórias, né? Que foi onde eu mais me dediquei mesmo ao trabalho, ao empreendedorismo. Conciliei por muitos anos com o meu serviço público. Eu acho que eu me dediquei tanto, que eu sacrifiquei muito de mim. Assim, eu vejo isso hoje, Tem que ter um pouco de equilíbrio. Hoje eu entendo isso, que precisa ter esse equilíbrio. A maturidade vem, né? Mas eu acho que quando você tá começando um negócio, e pra dar certo, né? Porque é isso, empreender, muita gente começa, mas... É uma selva. Quem realmente faz isso se tornar algo, né, significativo, que te sustenta, que vai sustentar outras pessoas, que vai ter impacto, que vai continuar gerando impacto, transformação, tudo isso é muito custoso, né? Exato, e precisa dessa dedicação. Eu fui Só que muito agora essa, eu vou te assim, puxar puxa de volta. Entre Rai África e Cruzando Histórias. Foi Qual muito foi rápido. essa transição, essa trajetória? Foi muito rápido, foram meses... Porque são causas diferentes. O Rai é uma escola de educação infantil, né, lá em Nairobi, no Quênia. E a Cruzando Histórias, mas por que tem a ver, eu acho, né? Tem a ver comigo, porque eu tava nesse lugar de questionar muito a minha carreira, as minhas escolhas, querer fazer uma transição de carreira, mas ter muito medo do mercado de trabalho, medo de ficar desempregada, medo de não ter como sustentar a minha ainda família mais com a maternidade, mais, são todos filho os nossos pequeno. medos, Então, assim, todos aqueles fantasmas, eles existiam. Mas o Rai me fazendo ali muito apaixonada pelo terceiro setor.
E aí eu começo com a ideia de, eu vou pedir demissão, só que não tinha condições de pedir demissão, né? E aí um dia eu tava olhando para uma matéria, tava assistindo uma matéria no Jornal Nacional sobre o desemprego, bem tradicional, né? Impacto econômico, gráficos, números, estatísticas e tal. E aquilo me chamou a atenção, porque Que é o que vira eu tava querendo me lançar naquele gráfico, né? E aí, no final dessa matéria, eles foram entrevistar pessoas nas ruas, e foi ali que apareceu a Sueli, que, né, é a grande inspiração da Cruzando Histórias, porque a Sueli é uma mulher, aparece ali uma mulher numa fila de uma agência de emprego, desempregada há 8 meses, mãe de 3 filhos, não sabia nada sobre Sueli, tá? A Sueli falou ali por 15 segundos no Jornal Nacional, mas bateu muito forte em mim. Eu acho que a emoção dela, né, de contar o desemprego, me deixou emocionada, porque eu pensei, como assim uma mulher tá sendo despejada da casa com 3 filhos? Ela é faxineira, de repente eu posso ajudar ela a arrumar outro emprego, né? Eu posso fazer alguma coisa, vou pagar os aluguéis dela. Foi a minha primeira ideia, vou pagar os aluguéis dela e vou ajudar ela a arrumar um emprego. E eu comecei a procurar a Sueli. Né, eu tentei ligar na Globo, fiquei procurando nas redes sociais, até que me atenderam. É o seu chamado mesmo, então foi né? ali, foi uma coisa forte, né? Hoje eu vejo até como uma grande inocência, porque, meu, quem que vê alguém dando uma entrevista no Jornal Não, e liga Nacional, na tipo, Rede na Globo, rua, sabe? né? Tipo, Liga lá na Rede e alguém sabe quem é a Sueli. E eu lembro que na época todo mundo, como assim? Você vai falar com o Bonner, né? Tipo, virou uma piada. Aí eu Lógico, falei, ué, mas coisa mais improvável, alguém né? tem o número lá dentro, né, dela, deve ter o contato dela. E resumo, não tinha, eles não pegam contato de quem Não entrevistar é. na rua. Na minha cabeça era assim. E aí, não contente, eu falei, meu, eu vou atrás dessa mulher lá onde foi gravada a matéria. E aí, de novo, né? Como assim? Você acha que a mulher tá plantada lá dias no Parada, meio da rua e esperando, tal? desde o dia da gravação Aí eu até... falei, não, mas ela deixou o currículo dela em algum lugar. E se ela deixou o currículo, tem os dados. E eu fui pro E centro ali de São seria um jeito Paulo. de você entrar em contato. Eu fui pro centro de São Paulo acreditando que ia ter lá, sei lá, 2 agências de emprego. Não imaginava o que era procurar emprego no centro de São Paulo, né? Até um lugar, assim, onde eu reconheci muito meu privilégio, porque eu nunca tinha ficado desempregada, né? Eu tava passando de emprego para emprego, eu era concursada, então nunca tinha passado por aquela experiência de ir pro centro de São Paulo procurar emprego, que em 2017 ainda era uma realidade, né? Hoje a gente vê um movimento muito mais de tecnologia, né? As plataformas de vagas e tal. Mas ainda tem. tinha o de porta em porta com Ainda tem currículo o na porta em mão. porta, mas né, numa escala muito menor. Mas 2017 ainda era uma realidade, né? 13 milhões de desempregados, muita gente ia pro centro de São Paulo. Cheguei lá, comprei o mapa das agências de emprego. Falei, cara, ferrou. Nossa. Se tem um mapa é porque tem agência pra caramba. E realmente eu tive que ir em 24 agências de emprego. Gente, que resiliência, que persistência. E eu com a foto procurando a Sueli. o print da tela, né, do G1 lá da matéria. E contando para as pessoas, eu tô procurando essa mulher, ela deu entrevista no Jornal Nacional, tal. E todo mundo, nem menor bola, né? Não tinha tipo, a menor ideia de quem quem é essa era. maluca? E hoje mesmo eu imagino. penso, imagina se chega alguém na ONG, quero encontrar essa mulher. Eu jamais vou dar Como uma informação, você mesmo pessoa? que eu conheça, né? Você não vai dar uma informação, assim, tipo, Sim. quem é você? O que você quer com ela, né? Mas na época, acho que eu tinha tanta vontade Numa inocência de querer resolver o problema dela, você foi em 24 agências. Fui. E aí, 2 aprendizados. Primeiro que não é fácil encontrar uma pessoa e realmente não encontrei a Sueli nesse dia, nenhuma pista dela. E o segundo foi, que bosta de atendimento nessas agências, sabe? Desculpa aí agências, mas assim, real, assim, muito descaso com as pessoas, né? As pessoas colocando ali uma expectativa de arrumar um emprego, pastinha embaixo do braço, passando necessidade, numa fase muito difícil. E o atendimento ruim, jogando currículo em caixa de papelão, 0 atenção e tal. Se perder, perdeu. E né? aquilo tudo, aquela experiência daquele dia foi muito marcante pra mim, porque eu falei, pô, por que a gente vai estudar RH querendo cuidar das pessoas e de repente a gente tá trabalhando numa agência onde a gente joga o currículo na caixa de papelão, mal levanta o rosto pra olhar pra pessoa que tá ali na sua frente. Sem dúvida. Então aquilo foi muito impactante pra mim. E aí vamos ajudar, né? A Mari, inclusive, do RAI, falou, Bia, ajuda outra mulher, não achou a Sueli, tanta mulher desempregada, ajuda outra que seu coração vai acalmar e tal. E aí eu fui aí eu tive esse estalo, falei, mas quem? Né? A minha irmã pegou e me apresentou uma primeira mulher, e eu gostei muito dessa mulher, fui na casa dela, tudo, a Diná. Gostei muito da história dela. Minha irmã se emocionou, porque minha irmã conhecia ela há muitos anos, e ela falou, Bia, eu nunca olhei pra Diná do jeito que você olhou.
Olha que Você tem um legal jeito muito isso. especial de enxergar as pessoas. Ela, imagina, passando super dificuldade, a gente tá sempre ajudando ela, mas eu nunca enxerguei beleza na história dela. Conta essa história no Facebook, compartilha, porque eu escrevi um texto, né? Tipo, eu escrevi a história da Diná, um texto mesmo. E a minha irmã me incentivou a publicar essa história da Diná. E eu Quer dizer, falei, quando você bom, escreveu, nem tinha intenção de publicar. não tinha, eu tava um pouco confusa, assim, sabe? Tipo, como que eu ajudo ela e tal? E aí, assim, meu Facebook pessoal era todo Rai África, né? Porque eu só falava disso, Sim, monotemática de repente, uma total. É, história. pá, uma história de uma mulher que mora no Morro do Macaco, em Cotia. É confuso, né? Aí a minha irmã, não, publica, vão ajudar ela. Aí eu falei, bom, acho que eu vou abrir uma página, então. Aí eu abri uma página no Facebook e coloquei o nome, assim, tipo, o primeiro nome que veio na minha cabeça, Cruzando Histórias. Porque a minha ideia era, como que eu cruzo a história da Diná com a de alguém que possa ajudar, Não assim é como eu muito queria. insight. É É, muita muito coisa. chamado isso. Não, tem gente que até fala, essa história é verdade. Pô, é verdade. Tem Quem tá... gente que vai pagar branding, um monte de Nossa, consultoria, zero. atributo de marca, Zero. designer para desenhar, e de Nada. repente você Inclusive, colocou o nome. O primeiro design lá da marca é horroroso. Esses dias eu ia até postar, fiquei com vergonha. Falei, nossa, acho que não dá mais, Bia. É, tipo, é assinar embaixo que você é muito ruim nisso, assim. Gente, Mas não eu fiz, tipo, acredito. uma palavra E já cruzadas, surgiu, assim. então, E aí o eu coloquei... Cruzando. E a Cruzando Histórias estava livre o nome no Facebook, né? Porque às vezes também você bota um nome lá É, e já tem uma existe. página, Aí tem Cruzando razão. Histórias, opa, tá funcionando. Aí eu fui lá e publiquei a história da Diná. Até na intenção de que ninguém lesse. Porque eu fiquei meio com vergonha. Porque eu falei, putz, será que eu tô romantizando a história de uma mulher que tá passando muita dificuldade? Fiquei meio, sabe, ai, Bia, cuidado, né? Porque é responsabilidade você Sem contar a dúvida. história de alguém, assim, né? Você tá expondo Aberto, de alguma assim. forma essa pessoa. É, então eu fiquei meio incomodada, mas minha irmã botou lá uma pilha e eu falei, ó, vou tentar. E essa primeira história já viralizou no Facebook, foi muito louco, porque aí meus amigos, incrível minha isso. rede começou a compartilhar, recebi um monte de doação pra Diná, gente querendo ajudar com o tratamento médico dela, do marido, material escolar pra filha e tal, enfim, deu um puta movimento. E aí, no meio desse movimento, pessoas me chamando no inbox da página. Ah, eu tô desempregada, queria falar com você. A demanda Ah, já eu tô surgiu. passando por isso e tal, queria falar com você. Eu falei, opa, então calma. E nessas primeiras conversas, eu falei, meu, não sei nada sobre o desemprego. Nada, porque eu nunca fiquei desempregada. E uma coisa, assim, que o social ensina muito pra gente é, se você quer ajudar alguém, pergunta pra essa pessoa Sem dúvida. o que ela tá Constrói precisando. junto com ela. É, não é da sua Não fale cabeça, por ela, né? exato. Então, eu já tinha isso É a muito dentro premissa de de mim, qualquer assim. trabalho social. Que é difícil, né? Porque, assim, lógico, né? Nós trabalhamos com isso, pra gente é óbvio, mas não é óbvio. No geral, pras não é pessoas, óbvio, A sem gente sempre... dúvida. As pessoas acham que a solução tá dentro da gente A gente e sabe que o o que é outro melhor tem que pro aceitar, outro, né? é. E não é assim, a gente sabe que não é. Mas, enfim, na época eu já tinha isso dentro. Eu falei, pô, se eu não sei nada sobre o desemprego, como que eu vou me conectar? Como que eu quero criar uma solução Pra algo se que eu não nunca conheço passei tão por bem. isso? E aí eu peguei uma lousa do meu filho, né? Uma lousinha de giz. Aham. E falei, vou voltar lá na rua que eu fui, lá no centro de São Paulo, com essa lousa. E eu escrevi na lousa, está sem trabalho? Fale comigo. Uau! E fui morrendo de vergonha, tá? Pronto, e só isso podia gerar uma fila enorme. E aí, porque lá no centro é muito assim, né? Vendo ouro, Lógico, dentista, lógico. né? Tal. Eu peguei minha mochila, aquela lousinha, e fiquei lá, né? Tipo, com vergonha e segurando. E aí parou uma mulher, o que é isso? Você tem vaga? Aí eu falei, puta, não, vaga eu não tenho, mas me conta sua história, né? Quem é você? O que você tá procurando? Ah, eu tô desempregada, meu filho tá desempregado. E começou a contar a história dela, aí parou uma segunda pessoa e tal. Aí, enfim, eu entendi que estar nas ruas, conhecendo as pessoas, era uma oportunidade de eu me conectar com a dor delas, né? Então, eu fui conhecendo muitas histórias nessa abordagem com a lousinha. Não, era o melhor laboratório que você Melhor. podia ter feito pra E isso. muito louco, porque fala assim, pô, por que você não fez uma pesquisa, um mestrado? Não, Porque... não ia dar certo. E eu tinha ficava que ser assim, isso. e eu ficava, nossa, mas na época não passava na minha cabeça. Na época só Não, passava mas na minha cabeça. essa vivência que você tem é algo super necessário pra É, atuar e uma numa coisa causa. que se tornou meio. Só eu fiz, entendeu? Tipo assim, Incrível. porque eu escutei mais de 800 pessoas pelas ruas em poucos meses. E Uau. eu comecei a diversificar, né? Eu ia pro centro, eu ia pra Pinheiros, eu ia na Paulista, ali, tipo, meio que próximo da onde eu trabalhava, né? No meu tempo livre, porque eu trabalhava, eu era mãe, né? Então eu tinha que fazer isso meio que no tempo que dava. Sim. E muitas dessas histórias que eu fui conhecendo nas ruas, eu comecei a publicar nessa página do Ou Facebook. seja, eu também não era jornalista, mas já estava Não. redigindo uma série de textos É. e publicando uma E as série pessoas de ficavam, textos. você é jornalista? Não. Você é psicóloga? Não. Não, eu sou Não. doida, maluca. Eu O não que sei você tá também, fazendo que eu na tô rua? fazendo aqui. E é muito doido, porque
normalmente quando a gente vai começar um negócio, seja uma ONG ou um negócio, a gente, né, pô, eu quero fazer tal coisa, vai ser assim, assim, assado, vou vender pra tal pessoa, vai ser tal produto. Eu não tive nenhum planejamento. Era eu, a lousa, e essas histórias viralizando no Facebook. Que incrível isso. Pra ajudar a viralizar, eu comecei a vender pulseira, camiseta, pra ter um dinheirinho ali pra impulsionar, né, no Facebook. E as pessoas começaram a reconhecer a Cruzando, né? Ah, que legal, quero falar com você, onde você tá e tal. E, pô, aquela iniciativa pessoal começou a se desenhar como um projeto social. E tomar uma proporção É. muito maior, né? Então, a Cruzando começa muito nesse lugar, assim, meio uma analista de RH que sabia fazer currículo, sabia minimamente, E sem dúvida assim... sabia contar essas histórias. Então, é muito louco, porque eu não precisava nem ter experiência de RH, eu acho. Mas ali na prática, no dia a dia, eu ajudava muitas pessoas a fazer currículo, a se cadastrar em site de vaga, como se preparar para uma entrevista. Dava alguns insights do que a pessoa podia trabalhar. Então, tinha Você já também... que no fim você estava intuitivamente, talvez, mas estava surgindo um caminho ali, né? Uma forma, talvez, de atuar. Isso que eu falei, a Cruzando se desenhou. Não foi uma coisa desenhada por mim. E sempre se você desenhou. buscando, com a divulgação das histórias, você conseguia retorno de ajuda para aquelas pessoas. Sempre. Isso vinha acontecendo de uma maneira recorrente. Isso, e orgânica, porque era isso, muita gente compartilhando, mandando vaga. Pô, eu vi essa história, lembrei de uma vaga perto da minha casa, tarará, e aí eu fui fazendo esses matches, né, a princípio. Hoje a gente não faz mais isso, né? Tipo, porque tem muita gente que escuta eu contando essa história, eu vou lá e ela vai arrumar um emprego pra mim. Não é assim que a gente trabalha, né? Mas, no início, fazia muito esses matches e muita gente foi se recolocando no mercado de trabalho por conta da página da Cruzando Histórias. Que incrível. E aí começou, né? Dei uma entrevista pra televisão, eu nunca tinha feito nada parecido, eu não fazia ideia do alcance de um SBT. Sim. E aí eu recebi e-mail pra caramba, recebi 5.000 e-mails em 3 horas depois de uma entrevista minha que passou. Eu não tinha imaginado, não tinha site, não tinha nada. E a escala e a proporção disso, quer dizer, a cada passo que você veio dando, a escala e a proporção disso foi aumentando de uma forma a Cruzando enorme. foi crescendo, foi ficando conhecida, e onde você tá e tal. Começou a sair no jornal, num portal de notícias, puto, que essa menina tá fazendo é muito legal e tal. E muita gente querendo ajudar também, né? Outros profissionais de RH, quero te ajudar, quero ter uma lousa. De alguma forma você foi dando concretude para essa ajuda. Foi. Tem muita gente que às vezes quer ajudar, e aqui a gente costuma até falar, parece que R$20 é pouco, mas não é pouco. É que as pessoas não sabem o que tem por trás dessas organizações e dessas causas. E aí quer ajudar, não sabe como, ou acha que a sua ajuda é pequena demais para o tamanho do problema, e não é bem assim, né? Então você foi dando concretude de alguma forma. Isso é muito legal, acho que no exemplo... Para quem queria ajudar. No exemplo tanto do Rai África quanto da Cruzando Histórias, é como iniciativas como essa, além de, óbvio, impactar e transformar a vida de muitas pessoas, movimenta muita gente. Movimenta muita gente. Então, eu falo que uma responsabilidade nossa, enquanto organização social... Hoje, a minha captação de recursos, obviamente, ela vem muito mais de empresas, né? Que é um dinheiro muito mais alto, é um valor muito mais alto de investimento. Mas na época que eu comecei, eram pessoas que compravam pulseirinha de miçanga, era camiseta, era gente que eu ia falar, vou fazer um evento, eu te dou um dinheiro para comprar um bolo. Eram essas pessoas. Mas eu acredito muito que, até hoje, sempre será uma responsabilidade de todas as organizações sociais ter espaço para doação e ter espaço para voluntariado. Sem dúvida. Porque eu entendo que essa é a nossa responsabilidade social também, que é ter espaço para que mais pessoas façam parte dessa transformação que você está desenhando. Né? Porque eu posso virar hoje, eu trabalho... Né? Hoje eu trabalho com L'Oréal, trabalho com PepsiCo, trabalho com Ultragaz, com empresas muito grandes, com Odontoprev. Eu posso falar, não, aqui já tá trazendo o que eu preciso, né? Eu não vou ter o trabalho de fazer uma campanha de dia de doar e tal. Não, mas eu preciso ter esse espaço. Porque essas pessoas todas, e nós, enquanto sociedade, eu falo que todo adulto deveria pensar dessa forma. Sou adulto, eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta só eu reclamar. Porque reclamar não gera mudança nenhuma. Sem dúvida. A gente tem que construir aquilo que a gente quer ver. Tem que começar a gerar um movimento, então, nem que seja pequeno no início. Doação, seja R$20, R$10... voluntariado, eu vou num dia ajudar a servir o café. Eu vou num dia ajudar a limpar banheiro. Eu vou num dia servir sopa. O que quer que seja, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso, a gente não tem que ficar sentado esperando que o governo faça, né? Porque a gente responsabiliza muito o Estado, né? A gente responsabiliza muito o governo, ainda. Só que as mudanças começam por nós. Né? E se eu não tivesse levantado o sofá aquele dia? Exato. E se eu não tivesse ido atrás? Se eu não tivesse ido atrás da Sueli? Se eu não tivesse pego a lousinha e ido pra rua?
Mas espera aí que ainda tem um gap aqui que você Tem não contou. Grandes gaps, grandes na gaps. verdade. Mas entre aquela página simples e talvez ainda despretensiosa do Facebook, onde você estava promovendo algumas conexões, como faz? O que que aconteceu nesse meio para que você tenha decidido formalizar uma organização? Porque aí eu acho que tem um grau de empenho para continuidade, de responsabilidade, né? Tem. Para fazer aquilo continuar acontecendo, porque virou um CNPJ. Virou. Em um ano virou um CNPJ. Eu acho que esse primeiro ano, né, que eu falei que eu escutava muitas pessoas nas ruas e tal, eu via a Cruzando se desenhar, tipo assim, o que que é a Cruzando? O que que a gente faz? Eu fui entender o que que era escuta, né? Porque escutar essas histórias já era uma ajuda. E se alguém me falasse isso antes, sem essa vivência, eu ia não- ignorar. não Eu ia posso falar imaginar. isso pra vocês aqui, vocês vão falar, mas como assim? Escutar a história transforma? Transforma. Transforma, dúvida. porque. E hoje eu acho que ainda mais. Por quê? Mais do que 2017. Porque eu acho que cada vez menos a gente está se conectando às pessoas. Cada vez mais a gente está hiperconectado, né? Celular na mão o dia inteiro. A gente está sempre cercado de tecnologia e cada vez mais distante da realidade das pessoas, né? Talvez Não, ali mais no você nosso está mundo. lidando com uma população que está num momento ou numa De fase vulnerabilidade. de exclusão De socioprodutiva. dificuldade. Ou seja, ela acaba realmente Aí ficando... a exclusão é muito maior. a margem. Porque amigos somem, a família tá questionando, né? Você perde o seu papel social, porque na vida adulta é isso, nós somos o nosso crachá. Exato. É muito isso, né? Quem é você? Ah, eu sou fulano que trabalha na empresa tal. A gente já tem essa resposta. E quando não tem essa empresa tal, quando não tem o trabalho, forma um vazio, um vácuo, né, na vida da Exato. pessoa. Então, a Cruzando ajuda a pessoa a preencher esse vazio, sabe? Eu acho que é muito isso. Calma, pera, não tá tudo acabado porque você não tem um emprego. Você é você ainda. Você é tudo que você construiu até aqui, que você estudou, que você trabalhou, que você batalhou. Você não pode se definir como uma pessoa desempregada, eu não sirvo pra nada porque eu tô sem um emprego. Isso, Né? isso Então- define a minha vida. Então, a Cruzando, ela preenche esse vazio. A gente atua muito nesse vazio do desemprego, sabe? Hoje nós atuamos, né, somente com mulheres. Isso foi algo que também foi se desenhando, não foi exatamente uma escolha, mas enquanto escuta, né, qual que é a tecnologia social da Cruzando Histórias? É a escuta. Com o que vocês trabalham? Com a escuta. Ah, mas o que... É porque as pessoas têm dificuldade de entender, mas a valorização que a escuta promove, a conexão que a escuta promove, é o nosso diferencial. Eu posso fazer 1000 coisas que outras ONGs fazem, posso dar curso de qualificação, posso fazer mentoria de carreira, mas o nosso diferencial é escutar, é o acolhimento que essa escuta promove, a valorização, o pertencimento que essa escuta promove. Então, é o nosso diferencial, o nosso DNA tá na escutativa, tá na comunicação não violenta, e foram coisas que eu fui descobrindo escutando gente. Descobrindo que existia. Porque eu não sabia que existia. Quando me falaram de Exato. comunicação não violenta, O que é eu anotei isso? num papel e falei, vou procurar no Google depois, porque eu não fazia ideia do que O era. que será isso, Né? né? E aí eu fui, enfim, estudar e tal. E aí também fui estudar o terceiro setor. Porque se eu queria construir ali uma solução, eu precisava me capacitar para aquilo, Sem né? dúvida. E ainda estou me capacitando e ainda preciso me capacitar muito, porque é um universo, né? É difícil se manter viva, se manter crescendo, se manter captando, né? Manter uma organização Muito é complexo. muito difícil, Exatamente. né? Não é fácil. A gente Por isso que eu perguntei, quando virou a chavinha e você falou assim, vou assumir a responsabilidade de ter um CNPJ? foi Porque aí vem todos esses desafios juntos, né? E o terceiro setor não é como uma empresa, um empreendedorismo de único dono. Sim, não, Você eu falo, já não é meu, começa, né? não E é não é meu, e meu. não é minha, e não vai ser Você minha. começa precisando já de uma estrutura que você nem sabia que existia, com uma É. complexidade de atração de recursos que você nem, né, sabia que existia. Mas Mas- quando virou, você estava ainda num emprego formal e Tava. formalizou a E Cruzando. colocando dinheiro meu também, né? Porque muita coisa eu não conseguia bancar com pulseira, com camiseta. Sim, E imagino. muitas vezes, além do meu tempo, né, da minha energia, eu tava colocando dinheiro também. E aí eu quis fazer um evento maior. Eu quis fazer um dia, assim, tipo, a gente chama de Mentor Day, né? Tipo, um dia de mentoria. Para colocar profissionais de RH, para ajudar pessoas a fazer currículos, se preparar para entrevista e tal. A gente queria fazer um evento para 100 pessoas, que naquela época era muita coisa para Cruzando. E aí, o Alexandre Pelais, ele é bastante conhecido nas redes sociais, aí, ele é mentor de carreira, palestrante, um cara incrível, um super profissional de RH. Ele já estava meio namorando a Cruzando e ele falou, eu quero te fazer uma doação de R$1.000 para esse evento, né?
E eu falei, nossa, pra mim, né, muito dinheiro. Uma grande doação. Uma grande doação. E ele falou, Bia, você não tem uma conta jurídica? Aí eu, não. Pronto, Mas você não tem aí outra luzinha CNPJ? Aí eu, acendeu. não tenho. Não, Bia, você tem que ter. Porque se você quer fazer coisas grandes, você tem que se estruturar. E aí, essa fala do Ale Pelais, acho que ele nem sabe disso, mas foi o primeiro, assim, o primeiro padrinho, assim, né, de doação expressiva para que algo acontecesse, foi o Ale Pelais. Aí eu falei, bom, acho que realmente, acho que agora eu já sei o que eu quero. Eu fui também, antes disso, eu fui fazer alguns cursos, porque na época estava se falando muito sobre negócio social. Tava surgindo muito ali, né, o setor 2,5, o negócio social. Eu fui fazer um curso da Yunus para entender se eu seria um negócio social ou se eu seria uma ONG, né? Qual a diferença de um para outro? O que de fato se encaixa melhor no que eu quero, né, enquanto empreendedora? E depois que eu fiz o curso da Yunus, eu lembro que eu saí no último dia, foi um curso de uma semana, todos os dias eu saí no último dia e falei, você é uma ONG. Eu não tive dúvida. Eu fui lá. Você foi na fonte do conhecimento de negócio social. Eu fui de social. negócio social e falei, não é isso que eu quero ser. Obrigada, eu quero ser uma ONG. Mas foi uma escola muito importante, bem como outras acelerações que eu fiz. Eu já fiz 12 acelerações com a Cruzeiro. Todas foram importantes. Mas de clareza de, tipo, o que eu quero ser pro mundo, sabe? O que eu quero pra mim de retorno disso? Acho que essa é uma pergunta importante também, né? A nível pessoal. Assim, o que eu quero de retorno pra mim? Que impacto que eu quero na minha vida? E eu me encaixei e eu me vejo muito ongueira, assim, eu sou ongueira, respeito os negócios sociais, a Cruzendo opera como um negócio social, a gente tem no nosso comercial, ele opera muito como um negócio social e as ONGs têm liberdade para isso, né? A gente tem serviço, a gente tem produtos. Dúvida. E Forma então de geração de receita, mix isso foi de muito bom para mim. Eu acho que eu ter me interessado por negócio social e ter ido fazer cursos, estudado sobre isso, foi muito importante para o que a Cruzendo é hoje. Porque a gente tem, sim, todo um portfólio de produtos e serviços que veio muito dessa escola de negócios sociais, assim, né? Dentro da Cruzendo, assim. Acho que é um diferencial da Cruzendo, sabe? Hoje eu mentoro muitas ONGs que estão começando, projetos sociais, e eu vejo como foi importante eu ter tido uma boa referência, assim, sabe? Sim. De negócio social, aprendizados e tal. Mas, enfim, foi aí que eu falei, pô, você é uma ONG, e aí fui atrás de toda a burocracia, que são muitas, né? Pra gente conseguir ter um CNPJ, um estatuto, né? Um conselho e tal. E ali eu fui me estruturando, e eu entrei numa primeira aceleração, logo que saiu meu CNPJ, eu entrei na minha primeira aceleração, que foi na Fundação Arimax. Que foi uma grande escola para mim, assim, uma grande escola. Chamava Concurso de Projetos. Foram 10 empreendedores selecionados. Muitas pessoas incríveis, inclusive, muitos são meus amigos até hoje. A Fundação Arimax já estava com foco em inclusão produtiva? Ainda não, mas já estava migrando. Estava migrando, mas ainda estava. Eu trabalhei no grupo muito tempo e a Arimax era sala com sala, porta com porta. Ah, que legal. Durante muitos anos. A Arimax foi ótima, assim, tanto a Arimax quanto a Ponte, né, que estava fazendo o projeto junto. Foram maravilhosos para mim, assim. Foi o primeiro dinheiro, né, também, porque a gente ganhava um cartão com 5 mil reais. Era 5 mil ou era 10 mil? Acho que eram 10 mil reais. Imagina, para quem vendia pulseira e camiseta. Uma progressão nesse orçamento. Aquele cartão foi tudo na minha vida, assim. E aí eu tive acesso a cursos, a mentorias e tal. E ali eu me formei mesmo. Eu falei, pô, agora eu sou uma empreendedora social. Ali que eu me vi empreendedora social. E aí, no final do concurso de projetos, os 10 negócios ali, eles escolhiam um negócio melhor estruturado para ganhar um prêmio. Uma premiação. E aí, a Cruzendo foi. E aí, eu ganhei mais 10 mil. Ali... Ganhei um checão. Você já teve um crescimento importante. A Cruzendo já tinha 1 ano e 10 meses, mais ou menos, quando isso aconteceu. E aí, eu segurei aquele checão na formatura da Arimax, final de 2018 já. E eu falei, vou pedir demissão. E foi aquele checão que me levou pro... 1 ano e 2 meses. Pra minha demissão. 1 ano e 10 meses. 10 meses, quase 2 anos. Eu conciliei 2 anos. Porque eu ainda fiz aviso prévio ali e tal. 2 anos eu conciliei. E aí o checão, né, que eu falo, parecia que era 1 milhão de reais, né? Eram 10 mil. Mas aquilo me deixou muito confiante, porque eu falei, pô, se esse monte de gente legal, inteligente, incrível, que tá aqui comigo, acredita em mim, por que eu não vou acreditar? E aí nesse momento, você ainda estava muito sozinha? Ou você já tinha pessoas que estavam próximas de você e ajudando? Eu sempre tive pessoas que, né, te ajudam a fazer isso, site, foto... redes sociais, algumas coisinhas, tinha uns voluntários que já me ajudavam bastante, mas eu ainda me sentia muito solitária no empreender. Tipo, apagava a luz, era só eu, assim, sabe? No fim, a responsabilidade é minha, né? Tem aquele peso. Hoje eu ainda sinto,
né? E hoje, óbvio, a responsabilidade é muito maior, né? Porque naquela época Sim. não se compara. Mas hoje eu já sinto que, se acontecer alguma coisa comigo, a Cruzano continua. Uhum. Hoje eu posso pensar de repente, de novo fazer uma transição de carreira, ou de repente trabalhar num outro lugar, numa outra ONG. Hoje eu já consigo Tá começar a consolidado, a ver. gente pode considerar como Eu consigo consolidado. começar a ver esse horizonte. Até então, não tinha esse horizonte, né? Eu falava, meu, se acontecer uma coisa comigo, acabou a Cruzando. É o meu plano ABC, não é o plano de ninguém. Hoje não, a Cruzando, nós somos 15 pessoas trabalhando na Cruzando, né? Tem uma diretoria já mais robusta, conselho mais robusto. A Cruzando já tem uma autoridade no mercado, a gente já é reconhecido, as empresas já escolhem trabalhar com a gente, né? A gente não precisa ficar desesperado ali, tipo, Sim. provando valor, criando projeto do zero. Hoje a Cruzano tem os projetos de prateleira, a gente tem nossos produtos, nossos serviços definidos, já tem uma sustentabilidade financeira que é legal, assim, que a gente consegue ver um 2025 inteiro, né? Que a gente não tá mais vendendo almoço para pagar janta. Que é a Então, realidade da maioria, né? Que então tá hoje eu já principalmente fico mais começando. segura. Então hoje acho que esse sentimento de solidão, ele é um sentimento que por muito tempo me trazia um medo de fracassar. Né? Então, puta, sou só Sim. eu, se eu falhar, já era, acabou tudo. Hoje eu não tenho mais isso tão presente. Eu acho que a Cruzano, eu consigo falar assim, as pessoas falam pra mim que a Cruzano é um sucesso, eu falo, puta, é mesmo, cara, da hora. Mas por muitos anos eu falava, não, imagina, você tá doido. Não é É uma isso. loucura, não tem nada certo, só é Como bonito na você define a foto. Cruzando hoje, quando fala em causa? A Cruzando Histórias é uma organização de empregabilidade feminina. A gente é focado, o nosso propósito é a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Mas a gente faz isso cuidando dessas mulheres e construindo um mercado de trabalho mais seguro e igualitário. Então, a gente olha para as duas pontas. Então, a gente fala Perfeito. de empregabilidade, mas olhando assim globalmente para essa mulher, né? Que nós merecemos um olhar global. A gente não é só a nossa carreira. Então a gente olha e cuida dessa mulher e a gente está construindo espaços mais seguros e saudáveis dentro das empresas também. Então acho que isso traz muita responsabilidade para o nosso trabalho de intermediação entre as pontas, sabe? Quem está fora e quem está dentro. Eu gosto de você, me preocupo com você, mulher, mercado de trabalho. Eu gosto de você, me preocupo com você. Mas E precisamos nos conectar. a gente precisa se conectar. E a Cruzando Histórias é essa conexão, assim, sabe? Então, hoje a gente atua com inclusão produtiva, a gente atua com saúde integral da mulher, assistência social, combate às violências de gênero, né, que é tão importante Ou quanto todo seja, o você foi resto. colocando responsabilidades nessa Hoje são 4 caixinha. pilares. E o fomento à comunidade, que sem a comunidade nada disso é feito. E então, né, as empresas, elas nos contatam por conta do impacto social em si, mas também para o voluntariado corporativo, para treinamentos, né? Então a gente tem nossas Porque precisa palestras, influenciar, treinamentos, sem sim. dúvida, o segundo setor. O voluntariado corporativo é algo que eu me orgulho muito. Eu acho que faz muito sentido, porque é o experimento, é a troca de vivências e de saberes de quem está fora com quem está dentro. Eu acho que isso é muito positivo. Dá para se construir muito através dessa escuta. Né? Então, eu acredito muito no voluntariado. Então, a Cruzando Histórias hoje vive para essas duas pontas. Nem mais para um, nem mais para menos, né? Nem mais, nem menos para ninguém. Claro que, como uma organização sem fins lucrativos, as beneficiárias são o nosso norte, tem que fazer muito sentido para elas. Mas eu só trabalho com empresas que realmente querem se envolver, que querem se engajar, que querem ter um impacto genuíno. Não é dinheiro pelo dinheiro, não é toma aqui meu recurso, vai lá e faz o que você quiser. Não é esse tipo de apoio que eu busco. Eu busco, de fato, empresas que acreditam nessa transformação que a gente constrói do lado de fora. Senão, para mim, não faz sentido, né? Eu não tô aqui simplesmente para executar. Eu tô aqui para te trazer junto, para fazer junto. Então, Perfeito. eu acho que a gente tem conseguido, assim. Muito bom, eu vou voltar nesse assunto. Mas eu queria ainda saber, olhando a sua história da Cruzando, esse início pequenininho, que você foi para a rua com uma plaquinha na mão, e de repente isso foi ganhando uma dimensão gigante, você virou um CNPJ, e da onde veio o LinkedIn Top Voice? Porque aí a sua causa tem uma capilaridade gigantesca, você consegue mostrar isso para muito mais gente. Porque eu acho que a grande dor hoje que eu vejo, uma das, né, no terceiro setor, é que é um setor que tem muito pouco recurso para investir em comunicação. A gente sabe que não tem um orçamento gigante, mesmo quando tem captação de recursos,
nunca é para um grande orçamento de uma área de marketing ou de comunicação. Sim. Só que essa divulgação é super importante para conseguir manter as causas e as organizações. Como você conseguiu equalizar isso? E Bom, fazer essa causa chegar tão longe e se tornar uma LinkedIn Top Voice? eu falo, é da água pro vinho, porque o LinkedIn pra mim eu odiava. E hoje eu amo, falo que eu sou a pastora eu levo a palavra do LinkedIn em todos os lugares que eu vou. Mas sempre tivemos ali as redes sociais presentes, então era o Facebook no Tá começo, na tua depois origem? Instagram e tal, que são as redes sociais que a gente usa no nosso dia a dia, né, enquanto pessoas e tal. E eu achava o LinkedIn uma bolha, né? Todo negócio chato, todo mundo lá é promovido, todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá saindo na capa de revista. O que é isso? E também sem entender muito bem que era uma rede social profissional. Era meio que uma vitrine de sucessos e vagas de emprego. Não entendia muito bem o que era o LinkedIn. E aí uma menina, a Raquel, hoje ela tá acho que no Nubank, ela trabalhava no LinkedIn na época, para o LinkedIn, e ela conheceu a Cruzando Histórias nas redes sociais e me procurou e falou, puta, eu acho que tem tudo a ver com o LinkedIn, você precisa contar as histórias lá. Eu falei, esquece, LinkedIn é chato pra caramba, todo mundo lá tá dando certo, tá sendo promovido, tá sendo... Não, o LinkedIn é chato. Não, Bia, imagina, o LinkedIn tem um super potencial e tal. Eu falei, não. E essa menina começou a me convencer de que eu De que você deveria estar precisava. no LinkedIn. Porque ela falou, as empresas vão ver as histórias, vai ter mais vaga para a sua rede, você de repente consegue mais apoio. E ela começou na minha cabeça e ela falou, eu te ajudo, eu te ensino a mexer. Porque eu falei, não sei nem mexer, né? Eu entro lá de vez em quando, não sei nem mexer. Não, eu te ensino, eu te ajudo e tal. Pegou na minha mão. A Raquel foi muito importante. E aí ela começou a me dar umas ideias de como que eu postava conteúdo, formato e tal. E eu falei, bom, quer saber? Deixa eu Vou dar um voto de tentar. confiança pra Raquel. E aí eu comecei a seguir ali o passo a passo que ela tava me dando. Fui lá, fiz o perfil, né, pra deixar ali o perfil campeão e tal. E, meu, de fato, as coisas mudaram muito pra mim e pra Cruzando Histórias no LinkedIn, assim. E eu falo pra todos os empreendedores sociais, não importa o Não tamanho, adianta, tem que estar no LinkedIn. tem que estar no Captar recursos tem que LinkedIn. estar no E LinkedIn. é um terreno muito fértil, assim. Eu acho que tem muitas possibilidades no LinkedIn para quem atua com causas sociais, porque, de fato, as empresas estão lá. As pessoas das empresas estão lá. Quem tá com o dinheiro na mão, tá lá. Quem tem mesa de negociação, tá lá. É Então, assim, isso. como que você é visto? As conexões são feitas lá. E aí eu comecei nisso, falei, puta, eu consigo me conectar. Eu sou de Cotia, né? A minha cidade lá tem muitas empresas e a gente sempre sofreu muito dessa dor. Pô, tem AstraZeneca, tem Blau, tem tanta empresa legal aqui, Gerdau, mas como que a gente conhece essas empresas? Como que a gente se conecta a elas? Quem são? Porque as vagas a gente nunca viu, né? E de repente eu tava ali no LinkedIn Gerdau. Pô, a diretora de RH da Gerdau tá aqui. O gerente de marketing da Gerdau, da AstraZeneca tá aqui. Eu consigo falar com essas pessoas. Eu consigo saber quem elas são. Perfeito. E é ali isso. falei, puta, eu tava na época escrevendo pra uma revista, tive uma coluna numa revista lá da minha cidade, falei, vou começar a propor de conversar com essas pessoas. E comecei a marcar entrevistas com esses profissionais de RH da minha cidade. E comecei a usar o LinkedIn pra isso. Vou tentar marcar uma conversa, um café. E eu falei, pô, por que não apresentar a Cruzando pra essas pessoas? Sem E aí dúvida. foi ali que E, que e usar para começou. estabelecer essas conexões. Então, assim, além de contar as histórias da Cruzando, que a gente tá fazendo, que isso é um trabalho que eu faço mesmo e basicamente tem conteúdo meu todo dia lá no LinkedIn de algum jeito, eu comecei a fazer essas conexões que eram mais estratégicas. Eu quero trabalhar com a Odontoprev. Vou atrás da Vou Odontoprev. Vou buscar. buscar alguém Mas de lá. ali ainda intuitivamente, sem estratégia Intuitivamente, de captação. sem estratégia. Era mais assim, pô, eu quero trabalhar com aquela empresa, achar aquela empresa Perfeito. legal, vou tentar falar Então com vou eles. buscar. E começamos a marcar reunião. Comecei a marcar reunião. Marca uma reunião online e tal. Vamos tentando apresentar. Não sabia muito bem o que apresentar. A Cruzando não tinha muito portfólio. Mas foi assim, né? Foi de uma forma muito intuitiva. É lógico que hoje eu vou falar para alguém de LinkedIn, eu falo de uma forma mais estratégica. Ela tem um calendário editorial. Você pode, né, prospectar X pessoas por semana. Mas no começo foi muito intuitivo, só que já foi trazendo um retorno muito grande, assim. De voluntariado, de doação, de conexões interessantes, de levar Cruzando para possibilidades de negócios que nunca imaginei na vida. Mas as histórias conectam. Olha que Conectam. poder nas mãos, Então, o né? LinkedIn, ele foi e é muito importante, porque apesar de hoje a gente ter um orgânico legal das empresas, a gente continua prospectando, continua falando o que a gente está Claro. fazendo, continua fazendo conexões no LinkedIn. Eu uso muito o meu perfil, né?
Porque aí, aos poucos, enfim, vieram alguns reconhecimentos. Um deles foi o LinkedIn Top Voices, né? Quando saiu a primeira lista de equidade de gênero. Então, saíram lá 5 maiores vozes de equidade de gênero no LinkedIn. E eu era uma Como foi para das você escolhidas. quando você viu isso? Porque eu imagino que você não estivesse esperando por isso. Não, imagina. Como Imagina, eu via lá o foi? Como foi você ver seu nome nessa Porque agora lista? tem muito Top Voice, agora sai muita lista, Sim, sei lá, nem sim. sei quantos tem, mas na época não tinham Não tinha, poucos. era muito pouco. Eram pessoas que eram bem reconhecidas, que tinham uma rede muito grande. E eu não, acho que na época que eu me tornei Top Voice, eu devia ter uns 7 mil seguidores. 7, 8 mil no máximo. Hoje eu tenho 37. Então, e aí eu não esperava, assim, eu fazia. Eu percebia que o meu engajamento estava bom na rede, né? E aumentando o número de curtidas, comentários. Eu também interagia mais e tal. E aí o LinkedIn ligou e falou: Ó, vai sair uma lista no Dia da Mulher, as 5 maiores vozes de equidade de gênero, e você é uma das. E eu, puta, eu tava na casa do meu pai. Eu olhei pra minha madrasta e falei: Caraca, tipo, você é reconhecida Como no LinkedIn, como assim assim? e tal, que da Muito hora. incrível E isso. aí, eles pedem sigilo, mas isso foi avisado, tipo, faltando 2 dias, assim, não tinha nem muito como O eu que querer fazer alguma fazer? coisa. Mas ainda assim eu fiquei desconfiada. Eu falei, será que é verdade? Será que Será isso que é vai sair mesmo? mesmo e tal? E aí, pô, no dia 8 de março saiu, nem sei que ano, se foi 2023 ou 2022, acho que foi 2022, não tenho certeza. Saiu a lista, nossa, e aquele mundo de gente, né, se conectando com você, que legal, dando parabéns. E de fato abre muitas portas. Eu não sei hoje se ainda é assim pra quem entra como. Porque hoje tem muitos top Hoje voices. tem. Hoje tem Então, várias rodadas, enfim, tem hoje nem sai bastante. mais tanto lista, eles já reconhecem Já o perfil como reconhecem top isso. voice, então deve ter centenas de top voices, né? Mas ainda é assim, as empresas ainda procuram, quem é top voice para falar disso? Carreira, empreendedorismo. Não, e sem dúvida, e tendo esse repertório, trazendo É, todas essas histórias, é um grande diferencial. Então abriu sim, abriram portas para mim me tornar top voice no LinkedIn. É uma rede legal, os top voices, né? A gente tem um grupo do WhatsApp. O LinkedIn ele oferece alguns benefícios para quem é top voice. Então, o perfil é premium, eles fazem encontros a cada 2 meses, mais ou menos, para passar as ferramentas que estão lançando, Atualizações. atualizações da rede. Tem a possibilidade da gente destacar nosso conteúdo quando é pertinente a alguma coisa que está rolando no LinkedIn Notícias. Então, tem um formulário que a gente consegue mandar o link das nossas publicações para eles e tal. Maravilha. Os editores ficam mais atentos aos movimentos dos top voices. Então, isso é muito legal, né? Você tem um microfone ali Sim, que, você pô, tem mais você espaço pode para falar usar. sobre a sua causa. Então, eu já estimulei aí, eu incentivo muitos empreendedores sociais, né, a fazerem. Hoje já tenho outras amigas que se tornaram top voice, de tanto que eu fico pegando no pé, escreve, faz. Então, a Kelly Batista, né, que é da Fundação Bi, que hoje Sim, conheço. é minha vice-presidente na Cruzando, né, Que faz 2 meses legal. que ela tá comigo lá. Ela também se tornou top voice em empreendedorismo, a Camila da Teto, a Shirley do Jauli. Então, já tem mais pessoas que eu fui aí, tipo, Influenciando para seguir esse influenciando. caminho. Eu Muito tenho um bom. grupo no WhatsApp que chama Biscoito de Impacto, que só tem empreendedor social, galera do terceiro setor, que eu fico pegando no pé pra que postem. Aí eu falo, pô, compartilha, vamos engajar, vamos curtir. Que é uma grande dificuldade, eu diria até É, nossa, que ainda no dia a dia, de é. você manter essa frequência diante de um tanto de outras coisas que você Porque a gente precisa fala, meu, olhar. hoje em dia é assim, né? Você fala, eu vou abrir um restaurante. O mais importante do restaurante não é mais o cozinheiro, é o social media, né? Porque é ele que Exato. vai trazer Ele que traz público para todo o mundo restaurante. Então eu falo, a gente tem que trabalhar também a nossa marca olhando para pessoal, isso. olhar para isso. E para nós faz toda a diferença. Faz Para tudo. Cruzando Histórias faz toda a diferença. Surgem muitos Agora, negócios no dia de LinkedIn. hoje, você já está encorpada ali, né, Cruzando Histórias, né? Você falou que você já está com 15 pessoas, você já tem uma estrutura, você já tem um suporte, ela Sim. continuaria sem você e etc. Mas quais são as dores ainda de uma pessoa que é empreendedora social, que está à frente de uma organização, que ao mesmo tempo que ela cresce, pode crescer um orçamento, cresce em responsabilidades. Então, quando você olha essa posição de uma gestora de uma organização social hoje em dia, quais são as dores que você compartilha com todo mundo e quais as soluções que você tem encontrado? Eu até falei, né, recentemente, assim, do último ano pra cá, eu acho que equilibrar a vida pessoal e profissional é um grande desafio, né, porque nos primeiros anos eu me dediquei de forma Eu imagino. insana e tenho me comprometido comigo, acho que no último ano, faz um ano que eu tô mais comprometida comigo, Bia, mulher, né, pessoa, De preciso ter equilibrar, o meu espaço para além de preciso, tudo isso que eu faço, é, né? preciso chegar às 5 horas e parar, eu Uhum. preciso descansar, eu preciso ter final de semana.
Não quer dizer que eu tô tendo sucesso em tudo isso, né? Claro. Porque muitas coisas vão cair. Mas, por exemplo, agora, recentemente, eu contratei uma assistente pra mim. Eu nunca tive. E por muito tempo eu achava, é supérfluo. Imagina, é um luxo. Quem sou eu pra ter uma assistente? Imagina, eu não tenho nem o direito de pensar nisso, eu tenho Imagina, que nossa, fazer. não posso, que horror. E até quando eu anunciei a vaga para minha assistente, muitos amigos empreendedores me zoaram muito. Mó bullying, assim, tipo, famosa mesmo! Pronto. Pô, sucesso mesmo e tal. Só que eu acho que isso não é assim, óbvio, é que cuidar da gente é sucesso, mas eu acho que é também um investimento meu no meu equilíbrio. Claro. Porque não dá pra Até fazer por tudo ser uma todo causa tempo. sua, pessoal, né? Você vai ter sempre uma tendência a querer se envolver num grau ali muito mais profundo, numa quantidade de tempo muito mais profunda. É difícil desassociar. E eu sou muito comprometida com o meu trabalho. Eu falei isso desde o começo. Sim. Então eu não consigo deixar as coisas caírem sem sentir culpa. E eu acabo que a sobrecarga te leva a deixar cair. Você Sim. vai deixar cair. Exato. E você se sente culpada. Então isso tá me fazendo mal. Exato. Esse ciclo, sabe? Caiu culpa, caiu culpa, caiu culpa. Então, ter uma pessoa me ajudando é um cuidado comigo. Então, essa é uma das coisas que eu acho que são desafios do Equilibrar esse crescimento. É tempo você saber entre pedir você. ajuda, você reconhecer que você precisa de mais gente, que você precisa investir mais nas pessoas que trabalham com você. Esses ainda são grandes desafios, né? Ontem mesmo eu li um texto no LinkedIn do JP sobre ainda ter PJ, ainda o terceiro setor está contratando via PJ, que é a realidade De muitas organizações. de muitas organizações. E é um lugar, a gente tem um grupo menor, acho que nós estamos em 6 ou 7 empreendedores nesse grupo, que a gente chama de desafios e desabafos, uma coisa assim. É um lugar de culpa pra gente, porque não é que a gente quer desvalorizar o trabalho do outro. Imagina, eu acredito muito que nenhum empreendedor social quer. Nenhum líder de organização quer desvalorizar, sabe? Mas temos grandes desafios ainda. Para você viabilizar, você acaba tendo que optar por aquilo que dá. Uhum. Né? Hoje, as minhas funcionárias são PJ. Elas trabalham para a Cruzano e são PJ. Eu sei que tem um risco enorme nisso. Mas eu sou a pessoa, eu quero trazer a CLT para elas. Sem dúvida. Eu sei os benefícios de ser CLT. Eu fui. Eu não sou mais. Eu também sou PJ. Eu também sei o quanto isso é difícil. Mas hoje, na Cruzando, ano passado eu fiz um post no LinkedIn que eu chorei muito, porque eu consegui implantar o VR, o VA na Cruzando Histórias. São né? pequenas conquistas que você vai conquistas. trazendo dignidade também para quem tá atuando Porque eu fico, nisso. porra, não adianta eu querer falar que eu quero transformar a vida das mulheres Brasil afora, sobre isso, se o meu time não tiver cuidado. Exato. Então, esse também é desafio de um crescimento, né? De tipo, como que eu valorizo, como que eu reconheço, como que eu trago dignidade pro meu time, oportunidades pro meu time, como que eu invisto para que elas continuem estudando, para que elas continuem pertencentes, motivadas. Então, eu acho que gestão de pessoas é um grande desafio para quem tá empreendendo. E lembrando que a gente ali não tá no lugar do lucro, né? É sempre exato. tudo muito mais complexo, porque se a gente tem realmente uma empresa lucrativa, você vai fazendo a roda girar, vendendo seus produtos, prestando seus serviços. Sim. Mas se ali não tá no lugar do lucro, então tem um grau de complexidade maior nessa gestão. Então, gestão de pessoas, por muito tempo eu falava, puta, a dor é captação de recurso. Ainda é captação de recursos, sempre vai ser, porque a gente precisa de recurso para fazer as coisas se movimentarem. Mas gestão de pessoas, com o crescimento, tem se tornado um grande desafio. Acho que o principal deles é uma coisa que me toma muito tempo, muita atenção, e que eu ainda me sinto muito abaixo do que eu gostaria, sabe? Tipo, eu acho que eu ainda preciso melhorar como líder, eu preciso melhorar a instituição, para que a instituição seja melhor para essas pessoas que trabalham comigo e que virão a trabalhar comigo. Então, tem muita culpa envolvido nisso, mas muita intenção de melhorar, né? De crescer e Talvez, tal. Então, e você de RH, você pode ter esse olhar aí de melhoria, então, enfim. cara, como eu sou muito apaixonada pela Cruzando, eu quero muito que todas sejam também, né? Eu quero que as meninas sejam apaixonadas. Então, trabalhar essa motivação, mas também esse equilíbrio de entender que terceiro setor não é só paixão, não é só propósito, é trabalho. Exato, nem pode ser, senão a gente não consegue perpetuar essas organizações e as causas. Então, hoje eu começo um processo seletivo lá na Cruzando falando, gente, é lindo, é causa, é linda a causa, é incrível, propósito. Mas temos uma realidade aqui por trás. Trabalho, cara. Exato. É trabalho, vai ter Hoje que trabalhar. você tem uma estratégia de captação de recursos? Temos uma estratégia de captação. Eu acho que o legal da Cruzando, e talvez
isso tenha nos trazido bons resultados é a diversificação nas nossas linhas de captação. Inclusive, eu estava ali fora falando, pô, eu vi que vocês trabalham com editais, com lei de incentivo. A Cruzano nunca emplacou edital, e é algo que a gente tem olhado, algo para o ano que vem. A gente quer começar a olhar para as leis de incentivo também, porque muitas empresas que trabalham com a gente pedem isso, e a gente não querem tem. usar para direcionar. E a gente não tem. Então, é algo que provavelmente a gente vai começar a trabalhar pro ano que vem. Então, tem estratégia, tem aquilo que dá mais certo, tem muito erro, né, no processo também. Eu acho que isso é legal. Eu falo, aqui é o lugar para errar. Eu falo muito para as meninas, aqui é o lugar de errar. Então, a gente está sempre renovando estratégia, seja a estratégia da Cruzano, seja a estratégia de captação, sempre renovando, sempre muito conectada com o nosso público, entendendo o que faz sentido para eles, muito conectada aos patrocinadores para entender o que faz sentido para eles. Então, a inovação nunca para, né? Eu gosto disso. Acho que o empreender, o gostoso para mim é a gente tá sempre desconstruindo, construindo de novo, errando, começando de novo, tentando de novo. Mas esse é um lugar do terceiro setor e que eu costumo dizer até em aula que é um lugar extremamente importante. Porque se a gente olhar o governo, ele precisa fazer política pública de massa. Então, a tentativa e o erro, ele fica comprometido nesse ambiente. Sim. Agora, se a gente olha para as organizações do terceiro setor, a gente pode fazer isso, é legítimo. A gente precisa ter esse espaço para construir melhoria, para construir inovação na área social. Então, esse é um lugar, eu acho que está certo, assim, é o lugar certo. Eu acho que é o que me estimula, assim, sabe? Tipo, pô, me estimula muito. Semana passada, assim, eu tive um revés, eu vi meu time desmoronando de novo, pedido de demissão que eu não esperava e tal. E aí eu fui na psicóloga e eu falei assim, puta, como é bom, né, maturidade. Já são 7 anos, já são quase 8 anos. E o empreender é isso, não tem estabilidade, não tem um cenário estável e perfeito. E é isso que me motiva. Sim. É ruim na hora que acontece um problema, na hora que você vê as coisas, puta, é incômodo, você fica puta da vida, fica com raiva e tal, mas é o empreender e vai girar. E daqui a pouco vai estar bom de novo, né? Puta, esse mês eu não fechei negócio nenhum, te dá aquele desespero, mas... Vou continuar tentando. Mas no mês seguinte vem uma coisa inesperada, e você fala, pô, não esperava, que negócio da hora, incrível, legal, quero fazer. Então, isso me estimula muito, assim, eu acho que isso é combustível. Porém, eu acho que essa fala também é importante para quem estiver começando. Eu queria te perguntar isso. Dicas para quem está começando. Entender se é isso que você quer, né, cara? Que tem muita organização que precisa dessas dicas e que ainda não tem acesso ao conhecimento. Eu acho que a resiliência é uma coisa que tem que estar dentro de você. Acho que essa é uma dica, né? Porque tá tudo bem você falar, eu não tenho saco para isso. Ou eu não tenho rede de apoio para isso. Porque a minha rede de apoio foi muito importante. Né, família, amigos, pessoas que estavam próximas a mim, que acreditaram, elas foram essenciais para eu chegar até aqui. Porque por muito tempo não deu certo. A Cruzano foi captar recurso quase 5 anos depois dessa história da luzinha. Que, assim, de fato eu encontrei um modelo de negócio, que de fato veio um dinheiro expressivo. Foi 4 anos assim, sabe? Tipo, puta, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quer dizer, de 5 anos, 2 você como CLT, então você se dividindo, mais 3... Os outros 2, 3 era assim, catando moeda. Na cara e na coragem. Sabe? Trabalhando pra revista, fui dar aula na Rede Mulher Empreendedora, na Fundação Paulistana. Fui fazendo outras coisas pra me sustentar, pra eu conseguir me manter ativa. Com esse tempo e disponível. Tentando validar o modelo de negócio, tentando provar valor pro mercado, entendeu? Então... Não foi fácil. Eu acho que não ter rede de apoio é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, entenda quem é a sua rede de apoio, né? Pode ser que seja marido, pode ser que seja mãe, pai, pode ser que sejam amigos, pode ser que sejam voluntários, mas estabeleça bem ali, a sua rede de apoio, porque eu acho que isso é igual maternidade, né? Sim, sem rede de apoio é mais difícil ainda. É possível? É possível, mas é mais difícil ainda. Então, resiliência, rede de apoio, otimismo, né? Porque tem que ter muito otimismo, cara. Se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa que não tá preparada para altos e baixos, nem começa, porque a chance de não dar certo é muito grande. Melhor ficar no mercado mesmo, né? Na segurança ali do dia a dia e tal, porque empreender é uma loucura, né? Sem dúvida. Bia, eu acho assim, você conseguiu chegar em lugares, e aí você contando isso, a gente para pensar um pouco na questão de prazos e tempos para isso, né? Então, você tem 7 anos de organização, 2 ainda ficou meio lá e cá com CLT, foi captar efetivamente depois de 5 anos. Pensa como você está conseguindo fazer isso de uma maneira relativamente rápida. Porque parece muito tempo, mas não é muito tempo para você colocar de pé uma organização social. E aí eu vejo outro dia você no evento da L'Oréal, num tapete vermelho, e eu falei, meu Deus, o que a Bia tá fazendo lá? O que uma ungueira tá fazendo nesse tapete vermelho? O que você tá fazendo lá? Conta para todo mundo. Eu falei, gente, que legal que ela tá levando
essa causa, ela tá olhando para isso e conseguindo ocupar esses espaços. E a L'Oréal Paris, que bom que a L'Oréal Paris existe. Empresas como a L'Oréal Paris existem. Eu acho que isso é muito importante, porque não é só sobre a gente ir atrás desse espaço, é sobre esse espaço existir pra gente, né? E a L'Oréal, ela é uma empresa muito comprometida com a diversidade, muito comprometida com o impacto social. Não são perfeitos, e claro, sempre vão ter ali as críticas e as falhas, como em todos os lugares, mas eu sinto algo muito genuíno das pessoas que constroem L'Oréal Paris, especialmente, que eu trabalho com L'Oréal Paris, né? Com L'Oréal Paris aqui no Brasil, que são pessoas que querem muito construir essa diversidade. Então, você olhar para um evento como esse da L'Oréal, que você citou, foi agora em setembro, Você Vale Muito, e você vê o público majoritariamente de mulheres negras, você vê o palco de majoritariamente mulheres negras, você vê trabalhando a potência de mulheres, em especial de mulheres negras. Teve uma premiação final ali, né, de algumas mulheres. Você vê a Majur, por exemplo, que é uma menina com síndrome de Down, sendo premiada num tapete vermelho de L'Oréal Paris, que é a maior marca de beleza do mundo. Você vê uma hunguera ali representando L'Oréal Paris, levando à frente. Hoje eu sou embaixadora da L'Oréal no combate ao assédio aqui no Brasil, então a pauta de assédio eu represento. A gente faz a difusão, né, na Cruzando Histórias do projeto Stand Up, que é um projeto global da marca, nós somos os responsáveis aqui no Brasil. Já são mais de 120 mil pessoas treinadas, e a L'Oréal me escolheu no ano passado para ser, né, a porta-voz desse projeto à frente, né, assim, conectando a realidade de terceiro setor, acho que trazendo legitimidade. Mas temos ainda assim, uma Ellen Pedroso como temos, diretora. Maravilhosa. A Ellen, que é uma grande inspiração. Sensacional. E toda vez que eu encontro a Ellen, eu falo, Ellen, eu quero tanto ser sua amiga, só que a gente só se encontra, assim, em correria, em eventos, sabe? Tipo, é muito louco. Não, assim. a gente tá tentando trazer a Ellen aqui desde o primeiro dia da primeira edição. Não, mas temos um desafio muito grande de agenda, ela não tá em São Paulo. Ela enfim, tá no Rio. Eu vou tentando conciliar. Mas a Ellen é mas maravilhosa. sensacional. Assim. E outras tantas mulheres lá dentro. Mas eu acho que a ida da Ellen pra L'Oréal, e eu lembro bem desse dia quando eu vi ela divulgando, né? A Vi divulgando, de que ela estava assumindo essa diretoria. Eu falei assim: uau, temos um recado, eu acho, sendo bem dado aqui, porque ela é uma pessoa extremamente comprometida, ela não teria aceitado... Com uma trajetória, assim, sólida. Né? Sólida, ela não teria aceitado essa oportunidade se ela fosse vazia. E dali pra frente, ver tudo que tá acontecendo, por isso que eu falei, nossa, mas a Bia tá lá também, que legal. Então, realmente, foi uma surpresa boa, surpresa positiva. A L'Oréal Paris é um parceiro muito importante e é um parceiro que me traz muito orgulho também, sabe? De fazer parte, assim, você fala, puta, eu não acredito que eu faço parte disso, sabe? Tipo, é incrível, é a empresa, assim, uau mesmo, que vem construindo grandes transformações. E eu acho que pra nós empreendedores, porque, também, de novo, vários bullying, né? Guerra, tapete vermelho, caramba, tapete vermelho. Sempre vai existir, uns amigos né? que vão me zoar. Eu falo, que bom que esse tapete estendeu pra gente. E que venham muitos de vocês também pra cá. Porque não tem nenhum ego nisso, cara. Não tem mesmo, assim. Quem me conhece de perto sabe, não tem. A causa tá sempre em primeiro lugar. A causa tá em primeiro lugar. Enquanto fizer sentido pra causa, pra Cruzando Histórias, eu vou estar mesmo. Eu acho que a gente precisa desse palco, a gente precisa de empresas como a L'Oréal para ter um microfone, para levar nossa voz mais longe, né? Para conseguir fazer com que a nossa causa tenha mais impacto, mais transformação. Então... É muito louco, mas é isso. Você chega lá e você fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Olha onde eu estou, isso. Né? Isso. E não só, mas recentemente, essa semana, saiu a lista das 100 melhores ONGs. E a Cruzando Histórias tá lá. Eu vi. É a primeira vez que a gente alcança, né, as 100 melhores ONGs. Legal. E foi muito emocionante pra mim, porque... O Melhores ONGs é uma série de critérios ali, né? Pra você alcançar. Não é a dedo, não é porque é bonita, porque é legal. Não, é porque, de fato, você tem que comprovar toda uma estrutura de governança, de transparência, de comunicação, de captação. São 900 mil ONGs no Brasil. Para você conseguir entrar nesse processo, para você passar, né? Você conseguir atender todos esses requisitos e sair, eu acho que isso mostra... muito caminho certo pra gente, sabe? Tipo, muita competência, porque quem tá lá é competência, né? Sem dúvida. Então, pra mim, foi um reconhecimento, e é um filtro ali, assim, bem importante.
faz poucos dias, então ainda tô super emocionada. A gente sabe que tem grandes organizações com muito mais tempo Muito, de existência e que tempo, não vão entrar nessa bem lista lembrado, de 100 assim, melhores ONGs. que você fala, nossa, pô, tem essa ONG aqui muito legal e tal. Mas tá, mas eles têm 40 anos, eles têm 50 anos. A Cruzendo fez 7, Isso. né? De CNPJ fez 6. Então, A gente tem a é Luana muito Ribeiro, novo. ela trabalha com a gente aqui, é gestora de projeto. Tem um episódio até gravado com ela sobre desenvolvimento institucional, que é uma vertente que a gente acredita e trabalha muito. Quando a gente olha para a gestão do terceiro setor e captação de recursos, ela já esteve entre as juradas do Prêmio Melhores Ai, que ONGs. demais. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Assim, realmente é uma peneira, é um filtro importante, uma análise que tem ali e muita gente concorrendo e tem grandes que não E é estarão. muito legal, cara, porque pra nós foi legal. É o terceiro ano que a gente tenta, né? E participar já traz maturidade pra organização, porque Sem daí a dúvida. gente vai melhorando. Ah, a gente precisa melhorar isso, precisa fazer aquilo, né? Então a gente vai olhando Até porque pra aquilo, existe um mirando feedback aquilo. que não é comum nos editais, que te diz aonde que pegou, que não foi tão bom para você melhorar para um próximo ano. Então, isso é muito legal, né? Isso é Da gente ótimo. e meu time ter abraçado isso. Eu tenho um ótimo escritório de contabilidade, de financeiro, né? Que para nós faz total diferença. A minha advogada, que eu já comentei aqui, a Marina, que é a nossa gerente jurídico, também, assim, ela é extremamente comprometida. Então, é um trabalho ali de formiguinha, do dia a dia, pra gente construir Pra organizar isso, tudo e conseguir chegar nesse chega lá lugar. e fala, puta, conseguimos. E aí é uma vitória de todo mundo. Então, esse foi um prêmio, assim, é uma conquista recente que pra nós, assim, pra mim tá sendo muito emocionante de falar, pô, 7 anos, né, sair da lozinha pro Melhores ONGs, pra mim é muito grandioso isso, e a gente vai conquistar selo do ar também, né, que tem vários critérios e tal, a gente vai conquistar selo do ar. Então, é isso, assim, eu acho que isso ainda... Eu acho que isso é muito... Eu acho que isso é um diferencial do terceiro setor, assim... da gente ser muito conectado com a causa, com as soluções que a gente está criando, mas de ter um grupo. Eu recebi muito parabéns de outros empreendedores, inclusive de empreendedores que não conseguiram. E eu também faço esse movimento com eles, né? Porque é um querendo puxar o outro e todo mundo querendo que dê certo. Eu acho que existe competitividade, não vamos dizer que não, porque existe, mas eu acho que tem muito mais uma solidariedade entre nós, um olhar empático de eu tô dando certo, eu quero que você dê. Eu quero muito que muitos deem certo, assim. Eu conheço muitas pessoas incríveis que estão começando ou que estão ali no mesmo tempo que eu, até um pouco mais, e que eu quero muito que você dê certo. E eu gosto muito de fazer esse movimento, sabe, de conexões. Sim. Ah, pô, chegou uma empresa que quer tal coisa. Bom, não é muito minha cara. Ao invés de eu me desdobrar para atender essa empresa, eu vou trazer alguém aqui que eu conheço que faz mais sentido. Que se encaixa. Então, eu gosto muito disso, assim. Eu acho que no terceiro setor a gente tem muito esse espaço. A gente precisa fazer isso. Eu sei que a gente ainda não faz, né? Muitos não mas fazem. É muito gostoso mas a gente precisa fazer isso no terceiro setor. Olha, até o Will, né, que é da Sou Bilingue, ele nos ajudou. A gente contratou ele como consultor para o Melhores ONGs, para nos ajudar, porque eles conseguiram por 2 anos. E aí eu fui lá, elogiei no Biscoito de Impacto e falei, gente, quem quiser fazer um trabalho mais direcionado mesmo para o Melhores ONGs, contrata o Will, foi muito importante pra gente. E ele falou, Bia, você é muito generosa, você tá sempre conectando as pessoas, indicando, reconhecendo. E eu falo, pra mim é isso, se eu vou cruzar história de gente que eu nem conheço, né? Cruzar histórias é isso. Dizer, assim, e quem eu conheço, cara? Somos uma consultoria, não somos um terceiro setor na Ideal Social. A gente é uma empresa de assessoria e treinamento, é uma empresa privada, com finalidade lucrativa e etc. Mas a gente vive trazendo outras consultorias. E eu tenho hoje uma rede mesmo de pessoas que são todas esse lugar da solidão, do empreendedorismo. Apesar de ter equipe, a responsabilidade sempre recai muito, né? Sobre uma pessoa e etc. Inclusive aqui no podcast, né? Não tem essa. É consultora, ótimo, senta aqui e vamos contar o que você faz. Porque eu acho que a gente tem que se ajudar, tanto no lugar do lucro, quanto no lugar do impacto social. E aí, esse lugar, eu acho que é inegociável, a gente tem que se ajudar, a gente tem que atuar em rede mesmo. E isso que a gente tá falando aqui, né, da ajuda, da troca no empreendedorismo, é muito recente, né? É algo muito novo, assim, tipo, faz pouco tempo
que a gente tá olhando pro outro e falando, vamos junto. Para mim é algo Formando inegociável. redes, formando grupos. É algo muito novo. E que bom que a gente tá tomando essa consciência, né? E isso promovendo mesmo. essa mudança. Eu falo muito do terceiro setor porque, lógico, né? A gente fala, meu, se a gente fala de solidariedade, de caridade, de servir, se a gente não fizer isso por nós, Não, tem que fazer isso. tem que fazer. Faz parte do que deveria Mas ser o a gente trabalho. tá vendo isso se transpor para até, inclusive, para o setor privado que não necessariamente está conectado ao impacto social, mas a gente vê as empresas agindo de uma forma mais Colaborativa. A gente vê isso, né? Então, benchmark, a gente vê os painéis acontecendo com concorrentes sentados e colaborando entre si, um contando pro outro que tá fazendo boas práticas Sem e tal. dúvida. Então, a gente tá vendo esse movimento de 5, 10 anos pra agora, a gente tá vendo esse movimento. E é muito legal, cara, né? Eu fico, puta, muito entusiasmada. Eu amo ser empreendedora. Dá pra ver que você fica muito entusiasmada. Pode ser que eu não Isso é muito empreenda legal. pra sempre a Cruzando Histórias, mas eu vou estar empreendendo alguma coisa. Não porque tenho dúvida. Eu gosto muito. Assim. Só que a gente está chegando ao fim, eu quero te trazer uma outra pergunta, uma última pergunta, olhando para o futuro. Porque você veio aqui numa coisa muito intuitiva e foi acontecendo. Hoje você já está mais consolidada, você olha, você já tem portas que se abrem e que chegam querendo cruzando histórias, né? Necessariamente o trabalho que você já realiza, enfim. Quando você olha para o futuro, a Cruzando Histórias, o que você imagina, o que você quer, o que você está colocando no teu horizonte ali de objetivo? A gente está terminando a teoria da mudança da Cruzando. O último encontro da nossa consultoria foi ontem. E eu acredito que para mim, de futuro, eu acho que a influência em políticas públicas, assim, o que a Cruzando faz como organização deveria ser uma entrega do Estado, assim, sabe? Eu acho que o Estado faz a parte de assistencialismo e tal, mas eu acho que a inclusão no mercado de trabalho também deve ser responsabilidade do Estado. E não só de divulgar vaga nos PATs, nos CATs, mas de entender que o trabalhador, ele merece cuidado, ele merece... Precisa mais que isso, né? Precisa mais que... E assim, ninguém em lugar nenhum ensina como procurar trabalho, né? Você pode até se formar, aprender uma profissão, mas como você faz para entrar no mercado de trabalho, para permanecer, para ascender no mercado de trabalho, isso não é ensinado em lugar nenhum, né? E torna-se um privilégio de quem tem dinheiro para fazer isso. Então, eu acredito que influenciar essas políticas públicas, sabe? De cuidado à mulher em desemprego, de consultoria para o mercado de trabalho, eu acredito que isso é o meu desejo de futuro para a Cruzando. Eu acho que a gente tem super condição de conectar a nossa metodologia ao serviço público e de se tornar uma referência, assim, sabe? De metodologia, de escuta e de desenvolvimento para pessoas que estão entrando ou que estão se recolocando no mercado de trabalho. Que bom saber. Espero por isso. Torço para isso. Sim, espero que dê super certo. Também. Obrigada. Bia, obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz de conseguir trazer você aqui. Vi você no Festival ABCR. Naquele dia eu falei assim, preciso levar a Bia para o podcast. Então, estou muito feliz que deu certo. Obrigada por vir contar a sua história aqui pra gente e inspirar outras pessoas. Obrigada, estou à disposição de vocês, é sempre um prazer. Eu acabo repetindo muito essa história toda, né, de como começou a Cruzando e tal, mas sempre traz algo novo, assim, né, algo mais atual. E quem estiver escutando, eu acho que espero que alguns aprendizados, né, porque eu falo, puta, seria tão legal se eu tivesse escutado outras experiências como essa, porque eu acho que teria encurtado alguns caminhos. Sem dúvida, né? Então é bom a gente falar e contar, porque pode ser que encurte o caminho para bastante Tenho gente. certeza que sim. É isso. Obrigada. Obrigada.